Querido diácono Marquinho, queridos irmãos e irmãs, hoje no Santo Evangelho, Jesus contou a história do bom samaritano, motivado pela pergunta de um mestre da lei, que se levantou para colocá-lo em dificuldade. Talvez aquele homem não se desse conta da importância da sua pergunta: o que eu preciso fazer para receber em herança a vida eterna? Que bom, se dentre as diversas preocupações legítimas da vida da pessoa, estivesse a preocupação com a eternidade. Aquele homem, por causa do azedume que estava no seu coração, talvez não conseguiu perceber isto. E ao ouvir aquela pergunta, Jesus tenta provocá-lo. Mas o que você lê na Escritura? O que está escrito na lei? E ele respondeu direitinho: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Todo judeu sabia de cor essa frase. E Jesus, ao ouvir aquela resposta, disse: então está bem, vai, faça isso, e receberás a vida eterna como dom. Jesus lhe permitiu entender que, embora ele soubesse daquela lei, ele não a vivia. E por isso ficou constrangido e fez outra pergunta: mas quem é o meu próximo? E de fato era outra armadilha, porque os rabinos não se colocavam de acordo. Alguns diziam que próximo eram os familiares, os consanguíneos. Outros diziam que próximo eram os compatriotas. Outros ainda diziam que aqueles que traziam a mesma fé no coração, aqueles que tinham a mesma religião. Mas em resposta àquela pergunta, Jesus contou esta parábola, que talvez possa ter até acontecido. Jesus conhecia muito bem o caminho de Jerusalém até Jericó. Ele sabia que aquele caminho que ficava numa região desértica era uma descida de 28 quilômetros. E como é que as pessoas percorriam aquele caminho? Não dá para imaginar os meios de transporte da nossa época. As pessoas iam a pé, muitas talvez a cavalo, ou num dromedário, num camelo. Mas era assim, as pessoas faziam dessa forma. E Jesus sabia que aquele caminho, que era uma descida, tinha muitas cavernas e muitas gargantas, o que facilitava que assaltantes pudessem se esconder e de fato realizar os seus roubos. Jesus também sabia que sacerdotes e levitas moravam em Jerusalém e que eles subiam
para lá, moravam em Jericó, e por isso subiam para Jerusalém para oferecerem o seu sacrifício, para o serviço do templo. E assim Jesus diz: um homem caiu na mão de assaltantes, foi roubado, eles o espancaram e o deixaram quase que como morto. E Jesus falou: o sacerdote que passava por ali viu e seguiu adiante. Da mesma forma o levita. E por que eles seguiram adiante? A parábola não diz, mas duas explicações são possíveis. Primeiro, porque eles conheciam a atuação de assaltantes, talvez pensassem que aquilo fosse uma armadilha, então eles seguiram adiante, pensando em salvaguardar o próprio bem pessoal. Mas não só. E talvez a segunda explicação seja mais plausível. Segundo a lei deles, se uma pessoa tocasse num morto, cairia no que eles chamam de impureza cultual, impureza ritual, impureza legal. O sacerdote deve ter pensado assim: esse homem deve estar morto, se eu tocar nele, eu vou estar impuro para oferecer o meu sacrifício, e Deus não vai aceitar o sacrifício que eu vou oferecer. O levita, que ia no templo, que ia prestar o seu serviço, talvez que fosse cantar, não sei, deve ter pensado: ele deve estar morto, se eu tocar nele, Deus não vai escutar a minha oração, Deus não vai receber de bom grado os salmos que eu vou cantar. As duas posturas podem refletir essa preocupação com o bem-estar. Mas aqui, Jesus disse o seguinte, que um samaritano, e vejam, os judeus não se davam bem com os samaritanos, na verdade os desprezavam, e Jesus diz que aquele homem passou, viu o outro caído, se inclinou, cuidou das feridas dele, pegou o homem, colocou no lombo do próprio animal, deixou numa pensão, deu 2 moedas de prata. Aquele homem, de certa forma, agiu de forma correta. Ele agiu segundo a justiça. A lei, mesmo hoje, diz que se uma pessoa não presta socorro, poderá ser responsabilizada. Aquele homem agiu conforme a justiça, mas não só no âmbito da justiça. Vejam, ele disse assim: cuida dele, e eu vou viajar. Quando eu voltar, se ele tiver gasto alguma coisa, nós acertamos, quer dizer, coloca na minha conta. Ele já havia feito o que devia no âmbito da justiça, mas ele queria agir ainda num âmbito muito superior, que é o âmbito da generosidade. Aquele homem tinha um coração grande, um coração magnânimo. Na verdade, nesta parábola, Jesus falava de si mesmo. Ele é o bom samaritano, que no mistério da encarnação se fez um de nós. Jesus é Deus que se inclina sobre as nossas feridas, que põe remédio nas nossas feridas, que nos coloca não no lombo de um animal, mas tal como o bom pastor faz com a ovelha, coloca nos ombros. Jesus nos coloca nos ombros e nos deixa da pensão que é a igreja, e Ele diz que vai voltar. E aqui há uma alusão clara à sua vinda no final dos tempos,
quando Ele vem para recompensar a todos pelo bem que fizer. Essa parábola fala de Jesus. Ele é a palavra que se faz próxima do homem, como nós ouvimos na primeira leitura. Essa palavra que não estará longe de nós, que não está além do mar ou lá no céu, mas que está nos lábios e no coração, para que nós possamos colocá-la em prática. É possível praticar a lei do amor, porque Jesus se faz próximo de nós, e como um de nós, Ele viveu isso sobretudo na cruz, quando morreu por todos, embora soubesse que nem todos estariam dispostos a abraçar a salvação que ali Ele estava entregando à humanidade, mas se ofereceu por todos, inclusive pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No contexto da parábola, sabendo que os judeus não se davam bem com os samaritanos, o samaritano era inimigo, e naquele momento se fez próximo daquele homem. Ali, por que não dizer, houve uma experiência de reconciliação. A segunda leitura vai nos apresentar Jesus como primogênito de toda a criação. Ele vem para reconciliar todos os seres consigo, com Deus, consigo, e em si, Ele reconcilia a todos os seres. Essa parábola, de certa forma, também abre espaço para a reconciliação, para entender a dinâmica da reconciliação que é necessária na nossa experiência cristã. Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa parábola, Jesus falou de si mesmo, mas nessa parábola, Jesus também deseja falar de nós. Ele é o bom samaritano por excelência, mas Ele deseja que nós também sejamos presença samaritana na vida dos nossos irmãos. E aqui é preciso voltar à primeira pergunta: o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna em herança? O homem perguntou, depois de ouvir o que Jesus disse, para que ele colocasse em prática aquela frase que certamente ele repetia muitas vezes. O homem perguntou, quem é meu próximo? Depois dessa parábola, essa pergunta não tem sentido, porque para Jesus não contava mais quem é meu próximo. Veja como ele terminou aquele ensinamento. Disse assim: quem foi o próximo daquele homem, Quem se fez próximo daquele sujeito que estava lá sofrendo? Portanto, não é mais quem é meu próximo, mas de quem eu sou próximo, de quem eu me faço próximo. E assim, queridos irmãos e irmãs, essa parábola nos ajuda a entender e a responder aquela pergunta: o que eu tenho que fazer para ganhar em herança a vida eterna? Me fazer próximo dos irmãos. Essa parábola nos ensina que, se eu não me fizer próximo dos irmãos, Deus também não se fará próximo de mim. Ser próximo significa usar de misericórdia para com aqueles que necessitam. A comunhão com Deus acontece na comunhão com os irmãos. Vamos pedir à Mãe de Deus a graça de viver esse Evangelho, ela que traz no seu coração toda a bondade, que ela nos ensine a ser bondosos, que o Espírito Santo possa dar ao coração de cada um de nós aqueles toques necessários para agir sempre na graça de Deus. E eu termino contando uma experiência. Era pároco do Itamaraty,
Meus pais ainda moravam em Ubá e chegou o tempo de férias e eu ia para lá. E de repente, no caminho, eu vi um acidente e vi uma pessoa ferida, havia sido atropelada. E eu passei, e de repente aquele toque de Deus no coração, e o sacerdote passou adiante. Eu estacionei imediatamente, fui até ele, e quando me abaixei para falar com ele, era um paroquiano, e ali consegui fazer alguns contatos, né? E poder, de certa forma, fazer uma experiência bonita desse evangelho. Nem sempre é assim, porque às vezes o nosso coração não se abre aos toques do Espírito. E aquilo que Jesus disse, vai e faz o mesmo, só é possível quando o nosso coração está aberto àquelas moções da graça, àquelas moções do Espírito de Deus. Portanto, deixemos que o Espírito nos mova, e assim nós seremos próximos. Não importa quem é meu próximo, mas importa de quem eu me faço próximo. Esse é o ensinamento de nosso Senhor. Que essa parábola não fale só de Jesus, mas que essa palavra seja capaz de dizer cada um de nós. O Senhor deseja que todos sejamos bons samaritanos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.